Luan conseguiu passar mais uma vergonha na sua pavorosa carreira de jogador de futebol. Abriu 2024 desempregado, mais uma vez, ao ser dispensado de maneira constrangedora do Grêmio, de onde saiu em 2019 para construir uma das mais impressionantes derrocadas de um jogador de futebol na história do esporte mundial. Eu tenho algumas coisas a dizer a respeito disso. Preste atenção. Meu amigo e minha amiga, inúmeros grandes jogadores do passado devem estar se remexendo em seus respectivos túmulos ao ver o que o Luan fez com a sua própria carreira. As coisas absurdas de ruins em termos de profissionalismo, né, ou falta de profissionalismo, que ele fez enquanto ele esteve contratado pelos clubes, fariam qualquer torcedor questionar a sanidade do Luan. Nem mesmo a habilidade do Renato Gaúcho em recuperar talentos inclusive no fundo do poço, foi suficiente no caso do Luan. Certamente, a contribuição do Luan aos times que o contrataram foi tão monumental quanto a do Kleber Bambam na história do boxe mundial. Ver o Luan na atual situação em que ele se encontra me faz pensar se ele parece ter elaborado, sem querer, evidentemente, um curso intensivo de como ser dispensado de clubes, no que não fazer na carreira de jogador de futebol, cara. Um curso completo. Ele não criou apenas uma, mas inúmeras e verdadeiras aulas práticas de como não ser indispensável em lugar nenhum. O seu passe parece mais desvalorizado do que uma ação de uma empresa falida. O grande problema que ele teve, na verdade, foi que a imprensa esportiva, notadamente a imprensa gaúcha, né, a imprensa esportiva, né, sempre exercendo a sua desonestidade intelectual, passou a tratar o Luan como um fenômeno ali em 2016, 2017. Ele chegou a ser chamado de o rei da América na imprensa, quando esses mesmos jornalistas esportivos o colocaram como o principal responsável pela conquista da Libertadores daquela temporada por parte do Grêmio, que é algo, aliás, é um negócio tão ridículo. E o Luan, cara, ele nunca foi um fenômeno, ele não vai ser um fenômeno nem em 1 milhão de reencarnações, cara. Ele era, sim, um bom jogador naquela época, vivendo uma grande fase naquela primeira passagem dele pelo Grêmio ali em 2016, 2017. Mas ele deixou que esses elogios descabidos, desmedidos, desproporcionais subissem à cabeça dele e ao cérebro limitadíssimo. Ao invés de brilhar como uma estrela, o Luan acabou mais apagado do que uma lua em noite de tempestade e transformou a sua trajetória em algo tão promissor quanto um disco arranhado tocando num toca-discos enferrujado. Ele nem mesmo conseguiu ser uma pálida sombra de um atleta competitivo qualquer depois que ele saiu do Grêmio pela primeira vez. É como se o Luan tivesse recebido um convite VIP para um hipotético grande baile dos jogadores fracassados. E nesse baile, só os mais ilustres, inúteis da história do futebol, hipoteticamente, seriam convidados, cara. Afinal de contas, deixar um clube já é um negócio comum. Agora, ser dispensado
de vários clubes na sequência. Ele foi vendido pelo Grêmio para o Corinthians, e ele foi dispensado do Corinthians, foi dispensado do Santos e acaba de ser dispensado agora do Grêmio de novo. E dispensado como se ele fosse uma bola indesejada, chutada de time em time. E isso, cara, é uma proeza vergonhosa, uma desastrosa habilidade digna de nota da parte dele. Exatamente o contrário disso é quando você adquire uma dessas camisetas oficiais de futebol do Iron Maiden, cara. Isso sim é que é uma atitude digna de nota. Por quê, cara? E positiva, porque essas camisas são espetaculares, cara. Todas referentes a um determinado álbum do Iron Maiden. Tudo oficial, cara, aprovado exatamente pelo Steve Harris, pelo Rod Smallwood, e você pode adquirir essa camisa, aliás, as várias camisas, né, como essa linda aqui, do Seventh Son of a Seventh Son, você pode adquirir como? Aqui na descrição do vídeo, você vai clicar no link correspondente e na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso cupom exclusivo, Regis Tadeu Indica, tudo junto. Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai adquirir algumas ou todas essas camisetas com um desconto sensacional que eu garanto. Isso sim é uma atitude digna e honrada, cara. Você que adora o Iron Maiden, que adora futebol, e nem que você goste de outras bandas, mas enfim, são camisas lindas, cara, que você vai adquirir, e eu tenho certeza que você vai gostar, porque elas são sensacionais, eu garanto. Vou te dar um exemplo. Quando a direção do Corinthians ofereceu o Luan por empréstimo para o Fortaleza, para o Bahia e para o Sport, ele se recusou a ir. Quando ele aceitou jogar no Santos por empréstimo, ele causou um desastre inesquecível no clube. Claro que menos na hora de embarcar nas baladas, né? Nas noites ali de folga, né? Quando o desempenho dele melhorava muito, se é que você me entende. E assim continuou acontecendo quando ele voltou ao Corinthians, né, dispensado pelo Santos, e depois ele foi emprestado de novo para o Grêmio e foi agora dispensado de novo. O Luan, ele teve a manha, cara, de provocar um ódio mortal em todas as torcidas de todos os times que ele jogou, cara. Como se não bastasse isso, cara. O Luan conseguiu a proeza de levar uma surra dos torcedores do Corinthians dentro de um motel. Cara, se você não sabe essa história, procura aí na internet, cara, porque essa história é simplesmente inacreditável. Não vou perder tempo recontando isso aqui. É algo que diz muito mais do que uma simples humilhação pública. Ainda mais de uma torcida, cara, que costuma idolatrar uns jogadores pernas de pau, cara, como se fossem semidivindades. A gente pode dizer, cara, que o Luan foi tão querido nessa sua passagem pelo Corinthians quanto um soldado russo andando armado no meio da Ucrânia. Ele não só foi agredido, o Luan, mas ele também foi ameaçado de coisa muito pior caso ele não aceitasse a rescisão com o Corinthians, né? Para você ter uma ideia, ele recebia R$800 mil por mês e ficava só treinando, né? Já que ele recusou todas as propostas de rescisão de contrato que a diretoria do Corinthians fez e avisando, cara, que ele iria receber o que ele tinha direito até o fim dos 5 anos de contrato, cara. 5 anos. Aí quando ele tomou essa surra, ele apavorado, ele foi lá até a direção do Corinthians, cara, e ele abriu mão dos R$800 mil mensais que ainda restava do contrato dele. E aí foi nesse episódio que veio a público algo que todo mundo no meio dos boleiros profissionais já sabia, cara, que o Luan era viciado em noitadas, se é que você me entende. E como eu falei, cara, por conta desse contrato absurdo de 5 temporadas, cara, pra você ter uma ideia, em 4 anos e meio, o Luan recebeu do Corinthians R$37 milhões, cara, entre salários, luvas e premiações, cara. Você sabe quantos gols o Luan fez durante todo esse período? 9. 9.
Nos treinos, todos os jornalistas que cobriam o dia a dia dos clubes onde ele esteve, todos diziam a mesma coisa, cara, que o Luan era um cara disperso, desinteressado, porque ele não articulava jogadas, ele não marcava, e o que é pior, cara, ele aceitava passivamente a marcação dos adversários nos treinos. Você imagina quando ele entrava em campo. E que ele não tinha mesmo a menor capacidade de participar dos jogos, cara. Tanto que, inclusive, quando o Luan entrava em campo, era como se o time fosse um navio, e na hora que ele entra em campo, o navio solta uma âncora do tamanho da Bolívia. E não foi à toa, cara, que ele virou reserva dos reservas nos times onde ele passou, cara. Na verdade, a única constante na carreira do Luan é exatamente a extrema inconsistência dele. Com um desempenho que oscila muito mais que o humor de adolescente em crise existencial, cara, o Luan talvez ele devesse considerar agora uma carreira alternativa. Desde dono de alguma concessionária de carros, né? Afinal de contas, ele tá com a grana que ele ganhou sem jogar, só treinando, cara, ele deve estar milionário, né? Então ele pode ser dono de uma agência de venda de carros ou até mesmo um equilibrista de semáforo fechado. Já que o Luan parece estar tão apto a se manter em algum clube de futebol, cara, profissional, como eu estou apto para entrar dentro de uma nave como engenheiro espacial, cara. Zero possibilidade. E vou dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga, é triste dizer isso, mas o Luan não é apenas um daqueles jogadores, bons jogadores, que não vai deixar saudade em lugar nenhum, cara. Mas é triste dizer que principalmente o Luan se tornou um exemplo negativo para todos os times profissionais. Porque o Luan, cara, foi o maior adversário e inimigo dele mesmo. Se os times por onde ele passou até hoje celebram a saída dele como se fosse a cura de uma doença, resta ao Luan apenas uma vaga no time dos esquecidos da história do futebol. E lá pode ser que a carreira dele talvez possa ser lembrada unicamente como um exemplo de como o sucesso pode atrapalhar, pode jogar no lixo uma carreira que poderia ser bacana, poderia ser legal. Infelizmente não vai acontecer, porque desacreditado no mercado do futebol como o Luan está, só resta a ele o ostracismo no mundo do futebol. Pode ser que ele esteja milionário, né? E evidentemente que ele não vai mais prejudicar nenhum clube, nenhum time e nem mesmo seus companheiros. Só que a vergonha que ele deve sentir na hora que ele coloca a cabeça no travesseiro e na hora que ele pensa no que ele poderia ter sido, você pode apostar que dinheiro e surubas não podem apagar essa vergonha. Pois bem, meu amigo e minha amiga, isso é o que eu tenho que dizer a respeito dessa fracassada, dessa derrocada inacreditável da carreira do Luan. Aqui embaixo, coloca a sua opinião a respeito disso. Se você acha que o jogador, se o Luan era um jogador, um ótimo jogador, como diziam, cara, e se essa derrocada dele é merecida ou é uma injustiça? E não esqueça também, cara, de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo para você adquirir essas camisas sensacionais de futebol oficiais do Iron Maiden. Uma mais linda que a outra, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.